Boa tarde, vamos lá então para mais uma videoaula aí, dando sequência no assunto que a gente começou na semana passada. Lembrando e frisando novamente, tá? Vou falar quantas vezes for preciso isso para que fique muito claro. Ao estar discutindo a origem do planeta, do mundo, eu não quero fazer nenhum tipo de discussão religiosa, nada disso, tá? Minha função é passar para vocês o conteúdo que existe a esse respeito, tá? Então, minha ideia não é convencer ninguém de que religião é melhor, ciência é melhor, ou qual religião, não é nada disso. É passar o conhecimento básico e você, o que você vai acreditar, como eu já falei na outra aula, é uma decisão. Você provavelmente já tem sua religião, siga ela, não tem interesse nenhum de discutir esse assunto, tá? Só que eu tenho que passar esse conteúdo, então vou passá-lo, mas frisando que a intenção não é te dar nenhuma opinião, nada disso, tá? Conteúdo. A opinião, o que você acha de cada uma delas, aí é uma questão sua, tá? Cada um cria suas próprias, você e com a sua família, tudo cria suas próprias opiniões do que seguir, beleza? Então vamos ao que importa. Na semana passada eu passei para vocês que existem, né? Dois tipos de explicações para origem. Para origem, quando eu falo origem, é a origem de tudo, tá, gente? Do planeta, do universo, das pessoas, dos animais, das plantas, de tudo, tá? Então, a origem de tudo, ela tem duas explicações, tá? Uma é a explicação que vem da religião, que se chama criacionismo. A outra é a explicação da ciência, que se chama evolucionismo, certo? Então falaremos das duas. Como eu já disse, essas duas são contrárias, né? Então não dá para você acreditar em nenhuma delas. Você vai ter que conhecer as duas, mas em qual que você vai acreditar é uma questão sua, tá? E até mesmo se você vai acreditar, já falei disso, também não é obrigado a tomar partido de nada, tá? Não é um ponto que você tem que ter uma escolha. O que importa é que você tem que conhecer as opções, as duas teorias, tá? Se você vai escolher uma delas ou qual delas, se você já vai manter, aí é uma questão que a gente não vai entrar nessa discussão, tá? O importante é saber as duas. Nessas duas primeiras aulas falaremos sobre a teoria religiosa, falaremos sobre criacionismo, tá certo? Que é a teoria religiosa para a origem de tudo que existe, tá certo? Então, criacionismo é a teoria da religião. Só que antes da gente falar do criacionismo em si, a gente vai ter que definir algumas outras coisas primeiro, tá? Então tem até vários livros sobre a história da religião. Esse é um dos livros que eu li, pequenininho, né? Um deles. Trouxe até ele aqui para me ajudar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é definir as coisas certinhas. Então a primeira delas, religião. O que é religião? Você tem diversas religiões no planeta, diversas, tá? Você tem os evangélicos, que são os protestantes, você tem os católicos, você tem os budistas, você tem taoístas, e aí vai hinduístas, e por aí vai, judeus, muçulmanos, tem um monte. O que significa religião? A palavra religião, o que é uma religião, certo? Vários estudiosos, e aí de várias religiões, de todas as religiões, vêm por muito tempo analisando o que significa a palavra religião, tá? E a explicação mais aceita, a explicação que praticamente todos concordam, é que a palavra religião, ela vem do termo latino, que era a língua do Império Romano, tá? Que religare, tá? Então o termo latino, da língua do latim, religare, deu origem à palavra religião, tá? O que significa o termo religare?
É meio óbvio, né? Religar. Tá? E aí é onde a gente precisa fazer uma análise. Voltando a dizer, não sou pastor, padre, não sou nada disso, tá, gente? Estou explicando o conhecimento acadêmico, conhecimento que vem do estudo das pessoas, dos livros, de religiosos que estudam isso, é o que eu estou passando para vocês. Religar e religar. O que é religar? Não é ligar uma coisa, é ligar uma coisa que já esteve ligada e foi desligada. Tá? Então, eu apago, eu acendo, a luz aqui do meu estúdio está apagada, mas vamos supor que tivesse acesa, eu apago. Aí eu levanto, eu vou lá e ligo de novo, eu religuei a luz. Então, religar é trazer, fazer uma coisa se unir novamente, tá? Uma coisa funcionar novamente. E aí qual é a explicação que essas pessoas todas dão para esse termo? Em todas as religiões, em todas, tá? Serve tanto para os cristãos, para todas as religiões. Cada uma dá uma teoria para o surgimento de tudo. Mas são teorias que, embora os personagens sejam diferentes, em todas elas a história parece bastante em alguns pontos. E um dos pontos que ela mais parece, em algum momento da criação, tá, Deus, ou os deuses para algumas religiões, um dos deuses criou a humanidade, criou o planeta, tudo bonitinho. A gente vai falar disso mais para frente. Mas em algum momento da história, essa união entre o Deus e o humano, ela se rompeu. Em algum momento da história, o ser humano pisou na bola. Tá? Deixou de atender, deixou de seguir, deixou de fazer o que era determinado pelo Deus. Por Deus ou por um dos deuses. Né? Não vamos entrar nesse mérito. E houve o homem se desligou de Deus. Isso é o que os religiosos dizem. Qual que é a função da religião? Fazer com que o ser humano volte a se unir a Deus. Então, vou dar um exemplo. No caso aqui do Brasil, onde 87% da população é cristã, né? Católicos ou evangélicos. Tá? Então, de cada 100 pessoas, 87 são cristãos. Então, o Brasil é um país onde a enorme maioria é cristão. Para todas essas pessoas, qual que é a história que essas pessoas acreditam? Qual que é a teoria que elas acreditam? Que Deus criou o planeta, criou os animais, criou não sei o quê. Toda aquela história a gente vai depois falar disso. Aliás, o ideal é não falar. Vocês já devem saber. Mas em um momento existiam regras. Deus criou tudo, criou o homem como o favorito dele, né? o principal de toda a criação, mas Deus criou regras para o homem cumprir. Em um momento, os humanos não cumpriram essas regras, que é a história lá da maçã. Bem, não vou entrar nesses detalhes porque eu nem conheço tão a fundo. O homem deixou de cumprir, ou seja, o homem se desligou de Deus. O homem passou a tomar as decisões por si próprio, desobedecendo, desacatando a vontade de Deus. Tá? Essa é a ideia que essas pessoas que estudam religião dizem. E aí, esse desligamento, para que ele seja refeito, surge a religião. Qual é a função da religião? Levar o homem novamente, trazer um crescimento espiritual para o homem, para que o homem se religue a Deus ou, dependendo da religião, aos deuses. Então, isso é religião. Essa é a explicação mais aceita, tá? E pelos próprios religiosos, tá? que estudam isso, sobre o que é religião. O que é religião? Ela vem do termo religare, cuja função da religião é o que? Religar o ser humano a Deus, através de um crescimento espiritual e tudo mais. Aí cada uma tem o seu funcionamento. Tá? Então, isso é religião. Tá certo? Existem dezenas de religiões, tá? Dezenas, tá? No Brasil eu já falei isso no outro texto, mas vou voltar a frisar aqui. No Brasil a gente cai sempre no erro de achar que religião é católico ou evangélico. Tá? Por quê? Porque aqui a grande maioria das pessoas é católico ou evangélico. Tá? Como eu já falei, 87% das pessoas no Brasil são católicas ou são cristãos. São os católicos e evangélicos. Tá?
Os outros 13, muitos nem têm uma religião definida, outros são de religiões de matrizes africanas, Umbanda, Candomblé, você tem pessoas budistas, você tem muçulmanos, mas é um número muito pequeno de pessoas. A grande maioria é cristão. E aí você cria no imaginário da população que essas são as que no mundo todo é assim, e não é, tá? Então, eu já mencionei isso na aula anterior, mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão, certo? Quase metade, a gente pode dizer hoje que o mundo está dividido, a população mundial está dividida em 2 tipos de religião, quase que metade mesmo, 50% de cada lado, tá? De um lado, nós temos as religiões monoteístas, tá? Então, vamos escrever aqui na tela, monoteístas, tá? Do grego, o termo mono significa um, e o termo teo é Deus. Então, monoteu ou monoteísmo significa a religião que crê em um único Deus. Tá? Então, hoje a gente pode dizer que próximo de metade da população do planeta, hoje, 2020, acredita na existência de um único Deus. A sua religião tem um único Deus. Quais religiões são essas? Os católicos, os evangélicos, que volto a frisar, já falei no outro texto, mas volto a frisar, no mundo todo, evangélico é conhecido pelo nome de protestante, tá? No Brasil que se tornou comum chamar de evangélico, tá? Mas quando você vê em algum lugar protestante é evangélico, tá? É a mesma coisa, tá? Que no Brasil se chama evangélico, tá? Muito por causa do nome protestante, em português tem uma função mais de protesto mesmo, de manifestação, luta, tudo. Então se adequou usar o nome evangélico, mas é protestante o nome, um dos nomes, né? Então, quais são as religiões monoteístas? As mais comuns para nós aqui: o catolicismo, o protestantismo, que são os evangélicos, os judeus, tá? Algumas religiões que para nós aqui são raríssimas, as pessoas não vão conhecer, que é no caso dos ortodoxos. Você tem uma religião que tem uma quantidade pequena, mas que é da onde surgiu a religião monoteísta, que são os zoroastras, tá? Então todas essas religiões, tem mais algumas, eu estou citando as mais conhecidas, são monoteístas. Os muçulmanos, vamos eu esquecendo, os muçulmanos, que é o Islã, né? Islâmicos e muçulmanos é a mesma coisa, tá? Também são monoteístas. Então todas essas religiões, católicos, muçulmanos, evangélicos, judeus, zoroastristas, ortodoxos, todas essas religiões, todas elas acreditam na existência de um único Deus. Por sinal, todas elas acreditam no mesmo Deus. Tá? Então Deus dos católicos, dos evangélicos, dos ortodoxos, dos judeus, dos muçulmanos é o mesmo Deus. Tá? Podem até chamar por um nome diferente, mas é o mesmo Deus, tá certo? E aí elas modificam de profetas. Isso aí, em outro momento, a gente fala, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, católicos e evangélicos acreditam em Jesus. Já os judeus não. Os muçulmanos acreditam em um outro profeta que chama Maomé, tá? No caso dos zoroastristas, eles acreditam em Zoroastro. Cada religião são todas são monoteístas, acreditam em um Deus só, mas cada uma delas tem um funcionamento diferente de acordo com o profeta que elas acreditam, o livro que elas seguem. No caso dos cristãos é a Bíblia, no caso dos judeus é a Torá, e aí por aí vai, tá? Então espero que vocês tenham entendido essa diferenciação. Metade das pessoas do mundo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, são monoteístas, tá certo? Entenderam isso? Metade das pessoas do mundo acredita em um Deus só. Isso quer dizer que metade das pessoas do mundo acredita em mais de um Deus, certo?
Então existem dois tipos de religião. Essa é o monoteísmo, que eu já expliquei, que são as religiões mais novas. Quando eu falo mais novas, eu não estou falando de 10 anos, não. Estou falando de 3, 4 mil anos, certo? Só que existem religiões muito mais antigas, tá? Que existem até hoje. Boa parte delas continua existindo. Algumas morreram, deixaram de existir e viraram apenas mitologia, que é o caso da mitologia grega, mitologia romana, dos nórdicos, dos vikings. A religião deles acabou virando mitologia, mas era religião, as pessoas acreditavam mesmo. Mas outras continuam existindo até hoje, taoísmo, hinduísmo e outras tantas. Então metade das pessoas do mundo acredita em religiões que têm vários deuses. Politeísmo vem da mesma maneira que o monoteísmo é mono, um, teo, Deus, um Deus. Politeísmo, poli em grego significa muitos e teo, Deus. Então politeu ou politeísmo significa muitos deuses, vários deuses. Tá? Então existem os monoteístas que acreditam em um Deus só e os politeístas que acreditam na existência de vários deuses. Tá? Metade das pessoas do mundo segue religiões politeístas com vários deuses. Tá? Então, taoísmo, confucionismo, tem uns nomes que vocês não vão conhecer quase nada, desconhecer totalmente. Talvez a mais conhecida das politeístas seja o hinduísmo, tá? Que tem vários deuses, que é comum ver em desenho, principalmente em tatuagem, em livros de história, essas coisas. Você vê muito esses deuses hindus, tá? Vou até pôr umas imagens assim para vocês verem. Então esses são os dois tipos de religião que existe: monoteísmo e politeísmo. Essa discussão de qual está certa, qual não está, a gente nem tem tempo, nem vai entrar, né? Não tem o menor interesse de entrar nessa discussão. Mas você precisa saber que existem esses dois tipos. E as religiões que existem no mundo, todas elas se encaixam em um desses dois tipos. Tá? Então, católicos, monoteístas, judeus, monoteístas, hinduísmo, politeísta, confucionistas, politeísta, taoísmo, politeísta. Aquela mitologia grega lá, que é legal, Zeus, politeísta. Certo? Então, essa é a divisão básica que existem nas religiões, que todas elas, cada uma da sua maneira, não vamos julgar qual é a melhor, qual é a pior, mas cada uma da sua maneira tem a função de quê? De levar o homem novamente, de ligar o homem novamente a Deus, tá? Através do crescimento espiritual, das ações e tudo mais, tá certo? Então essa é uma ideia básica de como são as religiões, para que a gente entenda, a gente vai falar na próxima aula, o que é o criacionismo. Todas essas religiões, todas elas, têm uma explicação para a origem de tudo. Cada uma dessas religiões dá uma explicação para o surgimento de tudo, tá certo? E essas explicações são as explicações criacionistas. O que elas dizem? Aí a gente vai ver na próxima aula, tá certo? Então, por essa semana é isso. Voltando a frisar, estou dando a orientação para vocês, geral, uma explicação bem superficial, de acordo com tudo que os estudiosos das religiões chegaram ao consenso. É claro que se você for ver dentro da sua religião mesmo, ela tem uma explicação mais definida, mais aprofundada e tudo. Não é a minha função, não sou professor de religião. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer coisa, estou à disposição ali no mural, nos comentários. É só me chamar que conversamos. Beleza? Até semana que vem.